O ministro da Justiça, Flávio Dino, pediu que se investigue empresários de vários lugares do Brasil que decidiram por conta própria aumentar o preço dos combustíveis, alegando ali que o presidente Lula não iria prorrogar as revogações de alguns tributos cobrados ali, e algo que não é verdade, porque o presidente Lula não só assinou a manutenção da revogação desses impostos, como isso fica claro aí que é uma movimentação de possíveis empresários bolsonaristas tentando retaliar o governo Lula para alegar que o Lula tomou posse no dia 1º e a gasolina já aumentou. Até porque se você observar que o que aconteceu entre os dias 30 de outubro e 31 de dezembro não foi uma sequência de altas, foi uma sequência de baixas em alguns lugares, e como o próprio ministro Dino justificou, não existe nenhum respaldo legal para esse aumento, já que não teve aumento da Petrobras, não foi repassado nenhum tipo de aumento, não teve nenhuma alteração na política ali de redução, né, de revogação dos tributos, e pediu que se investigue, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece, e queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente, e se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá passando aqui, você não é obrigado a colaborar, mas se você puder colaborar é muito importante, se não puder não tem problema, deixa o like, compartilha esse vídeo, siga a gente no Facebook, siga a Folha Democrata, enfim, ajude como você puder a disseminar a mensagem que a gente traz nesse canal e na nossa página do Facebook. O ministro Flávio Dino tomou uma decisão muito importante essa semana agora, que pediu para que se investigue por que donos de postos de combustíveis estão aumentando o preço da gasolina e de outros combustíveis no posto, sendo que não teve nenhum tipo de alteração no preço por parte da Petrobras e nem alteração da política de revogação de tributos por parte do governo federal. O presidente Lula, inclusive, prorrogou por mais, se não me engano, 2 meses, 60 dias, a redução dos tributos para que não se tenha alteração no preço ali, e inclusive o próprio presidente futuro da Petrobras tem tomado ali algumas movimentações já que dá a entender que o governo Lula vai mudar, como foi uma das promessas de campanha, a política que a Petrobras tem adotado desde o governo do Michel Temer, que é a PPI, que tem elevado o preço dos combustíveis no Brasil de forma exorbitante, porque se promove uma política de preço que é irreal para o Brasil, como se o Brasil estivesse importando combustíveis do seu próprio território, porque se cria ali, né, se simula uma tributação de impostos de combustíveis através da política de PPI que o Brasil adotou, que não faz nenhum sentido, que pesa no seu bolso e no meu bolso. Então, como foi uma das promessas de campanha do presidente Lula, o futuro líder, o futuro chefe da Petrobras já deixou claro que essa política será revisada. Então vamos aguardar os próximos dias, porque será uma cobrança que a gente vai fazer aqui também, já que isso tem elevado com frequência o preço dos combustíveis e a Petrobras não é obrigada a manter essa política. E eu espero que realmente seja revogado o quanto antes. Só que o que é que está acontecendo que o ministro Flávio Dino descobriu, junto com outras figuras ligadas ao governo ali, inclusive tem até deputado distrital do PT lá em Brasília também, buscando saber o que é que está acontecendo. Por quê? O Lula publicou essa MP aqui, ó, que é a MP que que prorroga o imposto zero dos combustíveis. Lula assinou esse documento, inclusive derrubando a narrativa de vários empresários bolsonaristas. A medida vai até dia 28 de fevereiro, né? Prorrogada por mais 60 dias aproximadamente, e os bolsonaristas que são empresários disseram ali que a gasolina iria aumentar porque o Lula iria revogar a MP do imposto zero, que revoga ali alguns tributos que recaem sobre o combustível. A gente sabe que o principal fator que tem elevado o preço dos combustíveis é a política de paridade internacional que o Brasil decidiu adotar. Ou seja, não importa quanto o Brasil gaste para poder... Não importa quanto seja o custo da produção do barril de petróleo no Brasil. O que importa, segundo essa política aí, é quanto vale o barril de petróleo no mercado internacional. Se o Brasil, por exemplo, tem um custo ali de $30, por exemplo, para extrair um barril de petróleo, né, para produzir um barril de petróleo, e no mercado internacional esse barril de petróleo está custando $120, por exemplo, o valor que é cobrado é esse. Inclusive, para que esse valor chegue nas bombas no Brasil, nessa modalidade, o Brasil tem de simular importações, taxas de portos, de aeroportos ali, para poder chegar nesse valor. Ou seja, a política de paridade de preço adotada pelo Temer só ferrou o brasileiro como um todo, o caminhoneiro, o indivíduo que trabalha, o indivíduo e a indivídua, né, que trabalha cozinhando para fora, porque isso recai não só sobre a gasolina, mas cai também sobre o gás de cozinha. Por quê? Porque do diesel são retirados
o querosene, o óleo diesel, a gasolina e o gás butano, que é o gás que a gente chama de gás de cozinha. Então tudo isso recai sobre o preço desses combustíveis e isso, em consequência, aumenta o preço das coisas. Às vezes no hortifruti, porque o preço do diesel aumenta e o transporte para lá também aumenta. Aumenta o preço no restaurante, porque se aumenta o gás, aumenta o valor do quilo também da comida ou do valor da marmita e por aí vai. E aí o Lula decidiu manter essa MP, né, que mantém os impostos zerados ali, alguns impostos na verdade zerados, e do nada empresários bolsonaristas, né, aparentemente ligados ali aos postos de combustíveis, começaram a aumentar a gasolina nos seus postos, alegando que o Lula iria revogar essa política. O problema é que não aconteceu. E aí o que aconteceu? O novo ministro da Justiça, Flávio Dino, mandou investigar esses aumentos nos postos. Postos elevaram o preço de gasolina, justificando que Lula não prorrogaria a isenção de combustíveis, mas o petista manteve a renúncia fiscal. E aqui segue o trecho da matéria publicada no Metrópole, assinada pela Thalys Alcântara. O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai investigar os postos que aumentaram o preço de gasolina nos últimos dias por uma suposta retomada de cobrança de tributos federais sobre combustíveis. Isso aqui, inclusive, fere o que determina o Código de Defesa do Consumidor, porque se não tem aumento, e se tem um balizador que regula aí quando se aumenta e quando não se aumenta, dos dois, ou eles fogem o aumento de combustíveis, porque se vocês observarem, tem uma coisa engraçada, deixa eu voltar aqui pra tela cheia pra vocês me verem falando. Quando você, por exemplo, vai no posto de combustível hoje, meia-noite, e aí teve, a partir de amanhã, vai entrar em vigor um aumento de 6%, por exemplo. Aí você vai no posto de gasolina hoje, de hoje pra amanhã, né, meia-noite, o aumento já tá lá. Ou seja, o aumento vai entrar em vigor amanhã. Isso quer dizer o quê? Que o que aquele posto receber de transporte de combustíveis de amanhã em diante terá esse aumento. Só que estranhamente na meia-noite o aumento já é repassado, já se tem ali na bomba o preço novo. Quando se tem uma redução no custo do combustível, e aí você vai lá, por exemplo, a partir de amanhã terá uma redução de 10 centavos na bomba. Quando você chegar no posto, você vê que não teve a redução e você questiona, ué, por que não reduziu o preço aqui se teve a redução? Não reduziu porque a gente ainda tem estoque velho. Mas toda vez que aumenta o preço do combustível, o estoque ele é renovado. Em tese, o que é que deveria acontecer? O dono do posto, percebendo que vai ter uma alta, normalmente faz mais compra de combustível para poder abastecer as suas bombas e ter, em tese, um lucro maior, que é o que eles fazem, eu acredito eu, na maioria dos casos. E aí o que eles fazem quando o combustível tem uma queda? Não, a gente tem estoque antigo. Quando o combustível tem uma alta, não, hoje, 1 minuto depois da meia-noite, o preço do combustível já aumentou, porque apesar de somente a partir dos combustíveis que chegaram amanhã, o valor tá elevado, mas a partir de hoje a gente já repassa esse aumento para vocês. Acredito que todo mundo que tá aqui vendo esse vídeo já deve ter percebido isso e deve ter achado isso estranho também. Quais foram os impostos ali que tiveram os impostos revogados, né? O PIS, CONFIS e o CID. E aí o que é que o Dino fez aqui? Durante sua posse, o novo ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que já determinou ao secretário nacional do consumidor, Vadir Damus, que apure as eventuais alterações nos preços de combustíveis na bomba. Por que o Dino fez isso? Já orientei, ele explica aqui o porquê. Já orientei o Vadir para verificar os aumentos irrazoáveis e moderados dos combustíveis que vemos hoje, uma vez que não há razão objetiva, afirmou. Segundo o novo titular da Justiça, o ministro Dino, ele diz o seguinte: não houve aumento na Petrobras e não há base empírica para que se haja essa descoordenação em relação aos preços. Inicialmente a equipe econômica do Lula até pensou em revogar ali essas exonerações, mas depois desistiu, né, de fazer isso, e Lula prorrogou por mais 2 meses. Isso aqui para mim deixa claro como é que deve ser o futuro do governo Lula por um período. Para quem tá achando aí que o Bolsonaro saiu, que vai ser tudo as mil maravilhas, que a gente precisa agora dialogar com todo mundo e que pronto, que não vai ter problema. Essa é a realidade provavelmente do Brasil do futuro aí, na questão do Lula. Vai demorar ainda alguns meses e anos para que esse povo aí que ficou rico através de esquemas escusos no governo Bolsonaro entenda que a lei vai funcionar, que o governo, diferente do que tinha antes, que era um desgoverno, vai funcionar e que apesar de ter qualquer tipo de problema talvez na sua gestão, também terão órgãos fiscalizadores para acompanhar o próprio governo, algo que a gente via se omitindo ali durante a gestão do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu peço a vocês que comentem aqui embaixo se na sua cidade teve esse aumento também de combustíveis. Aqui em Aracaju teve, eu também achei estranho isso, mas teve, inclusive chegou até a viralizar ali entre o dia 29, 30 e 31,
postos, inclusive de deputados ligados à União Brasil, dizendo que o 9 dedos, chamando Lula, né, vai revogar a redução dos impostos ali e o combustível deve aumentar já nas bombas nos próximos dias. Tanto que aqui em Aracaju, em alguns lugares, o valor dos combustíveis já começou a aumentar antes do dia 1º. No dia 29, 30 e 31 em alguns postos, você já tinha um preço de combustível mais elevado. E vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos dias, porque eles precisam entender que o presidente foi empossado, vai governar, você pode cobrar, criticar, ser opositor, denunciar condutas que vocês possam achar irregulares ali, mas a República Democrática do Brasil vai voltar a funcionar como uma nação e não meramente como um reinadozinho ali de um ditadorzinho chamado Jair Bolsonaro. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei pra vocês aqui vai estar fixado no primeiro comentário fixo. Inclusive, pra eu ser justo aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui a informação do nosso deputado distrital lá do Distrito Federal, que trouxe aí essa denúncia, né, o deputado distrital Chico Vigilante do PT do Distrito Federal. Ele também entrou lá com um pedido, né, para poder se investigar por que os preços dos combustíveis, fez uma representação formal ao Ministério Público, por que os postos de combustíveis do Distrito Federal estavam aumentando o preço dos combustíveis, alegando que as revogações de tributos, PIS, CONFIS e CID, não seriam mantidas, quando na verdade elas foram mantidas. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como a gente sempre diz aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.